Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil, boa noite, Curitiba e estados brasileiros. Aqui é o Raul Souza que vos fala. Eu sou da Quatro Editorial. A Quatro é uma editora de Curitiba e esta live não faz parte de nenhum programa, mas aqui no canal eu tenho o meu programa que se chama POC Literária, que a gente conversa um pouco sobre literatura, coisas queers, HQ, filme, série, tem de tudo um pouco, heróis, palhaçada e coisa séria. E o canal da Cotter tem vários outros programas também. Tem um programa do Daniel, tem um programa sobre política com o Salve, a Viviane, tem os programas da sexta-feira, que é com o Marcos Pamplona, entre várias outras coisas. Para quem está chegando na live agora, peço por gentileza para curtir o vídeo, seguir o canal, que isso é bem importante para a gente. Então joga uma moeda para nós, dá um like aí para gente, que isso faz toda a diferença aqui no nosso trabalho. Eu sou editor, e hoje essa live é para o lançamento do livro Diário de Gibi, do Adriel Pereira, pseudônimo do Tylon, que daqui a pouquinho eu vou chamar ele para a gente poder conversar um pouco. E esse livro é um livro que nós estamos trabalhando já faz em torno de uns 2 anos, assim, mais ou menos. E esse processo tem sido um processo de aprendizado, porque é um livro meio experimental para mim. Eu acho que esse livro se encaixa um pouco no público young adult. Esse é um dos primeiros que a gente publica pelo selo da Cotter. E a gente está fazendo esses experimentos tanto de edição, ele saiu com uma edição diferente. E a gente vai conversar um pouquinho. O Tylon, ele tem esse pseudônimo, né, que é o Adriel Pereira, e ele é um autor de primeira viagem, porém ele com uma mente tão sonhadora como a do protagonista, que é o Marcos, como ele mesmo diz. Ele nasceu em Miracema, em Tocantins, mas viveu seus 20 anos inteiros no Espírito Santo. Adoro o Espírito Santo, conheci em 2019, inclusive. Começou sua paixão por escrita a partir de um diário sobre uma garota do seu colégio e desde então continua a rechear as páginas em branco da vida com ideias estapafúrdias e sonhos inacreditáveis. E o livro ele tem muito essa vibe da mini build do Tylon, e eu vou chamar ele para comentar um pouquinho mais para a gente. Oiê, oi E Tylon, aí? tudo bem? Tudo ótimo. Eu adoro o nome do seu programa, sério. É a melhor coisa, cara. É muito bom. Obrigado. Eu não sabia que você assistia. Ô, para. Eu vejo você divulgando, você acha que eu não vou clicar? Eu clico, eu dou moral. A gente fala de quadrinhos. Nossa, eu amei fazer o vídeo sobre o Watchmen. Eu imagino que você Uhum. seja fã de quadrinhos também. A gente nunca Opa, perguntei isso, né? Mas opa. a capa do diário não, Não né, deixa mentir, né? não deixa mentir. Inclusive, E você me deu um chega quando a gente tava preparando a capa. Você falou assim, eu não sei se esses quadrinhos são da sua época e não sei o quê. Eu falei, ô menino, o senhor me respeita? Por gentileza. Meu Deus. Eu comentei com todo. Tipo, eu ia falar que eu comentei com todo mundo o processo, mas não, foi com umas pessoas exclusivas aí, algumas assistindo, algumas desistiram. Mas assim, foi muito legal, tipo, passar por tudo isso e conversar, mandar e-mail e trocar, assim. Foi meu primeiro processo editorial, então passar por tudo isso foi novo e foi divertido, assim, de um jeito que eu não esperava. que legal saber disso. E você pode falar um pouquinho de você, Tylon? Quem é você? Como que você chegou a essa coisa da escrita? O que você faz? Você mora ainda no Espírito Santo? Bora. Como que surgiu essa ideia de escrever o Diário do Gibi, o nome, a escrita? Como foi esse processo de escrita para você? Uhum. Olha, primeiro eu tenho que explicar qual é do Adriel Pereira, que ninguém entende direito. Porque, não, Tylon, mas esse livro é seu mesmo? É meu nome. É porque eu tenho um nome composto, tipo João Vitor, só que ruim, porque é Tylon Adriel. E aí a minha mãe sempre. E a minha irmã é Tayla Amanda, né? Eu escolhi o nome dela, inclusive. Tal. Essa breguice ela vai passando assim de pai para filho. E aí eu queria simplificar as coisas, então já que todo mundo me pergunta como é que escreve Tylon, ninguém vai perguntar como escreve Adriel e Pereira, que é as coisas muito comuns. Então, tipo, eu falei, vai ser isso mesmo. E para escrever o diário foi aquele negócio de adolescente, sabe? Eu comecei escrevendo
um diário mesmo, era um diário sobre uma garota que eu tava gostando da minha sala, e aí ele já tinha esse tom meio narrativo, assim, eu já contava uma história, como se eu estivesse me colocando dentro dela, e eu tava gostando desse processo de escrever. Mas só que quando ela descobriu o diário de verdade, e leu, pois é, Teve essa cena. Eu já quero saber um pouquinho mais sobre isso. Por favor, não, vamos contar babado, foi. Pior que tem um vídeo no meu canal com ela, tipo, falando sobre, né? Ela não tá lá presente, mas ela tá falando sobre como foi isso. E basicamente eu levava o caderno para todo lugar, porque eu gostava de escrever, aí eu tava curtindo escrever assim, e ela acabou descobrindo que tinha o caderno e pediu para ler, e eu falei que ela podia, afinal era sobre ela, e ela leu e deu aquela... Oi, mãe, tudo bom, mãe? Você quer aparecer? Ai, vem cá. Ai, minha mãe. Então, aí ela disse que queria ler e tudo mais, e quando ela terminou, ela chegou pra mim, assim, uma cara muito séria, querendo não rir, e falou assim, olha, não vai rolar. E aí, eu fingi que não chorei, e segui minha vida. Até que depois, tipo, um tempo depois, acho que em 2017, eu descobri que esse caderno existia, peguei, li as coisas, me achei ridículo, só que eu pensei, tem alguma coisa aí, eu gosto disso, sabe? A ideia de fazer isso é bem legal. Aí o pessoal elogiando minha mãe, lógico, merecida. Então, assim, eu curti muito todo esse processo. Eu falei, putz, eu podia transformar isso em alguma coisa. Só que... E aí acabou que eu fiquei com a mesma coisa do protagonista, de escrever para me expurgar daquele sentimento. Então eu ainda estava sentindo um pouco que gostava dela, não estava conseguindo me desapegar, e foi um processo bom para isso, entendeu? Meio que saiu de mim tudo, e aí eu consegui escrever esse livro. Que legal saber disso. Eu fiquei curioso para saber como que foi esse processo de escrita, né? Porque o processo editorial ele já não é mais o processo de escrita, como nascem as ideias, como que você vai estruturar isso, elaborar isso, até você ter um livro. Você já tem que ter escrito um livro para procurar uma editora, né? As editoras não publicam ideias. Mas eu fiquei curioso, embora a gente tenha conversado durante quase 2 anos, trocado pelo menos uns 150 não, mas uns 100 e-mails, com certeza. Gigante. Eu não havia perguntado, né? E contextualizando as pessoas que estão aqui, o Diário de Gibi é um romance, que nem eu comentei, young adult, assim, no meu ponto de vista. Não, e ele tem um personagem que resolve escrever um diário para uma garota que ele se apaixonou na escola. Ele tem 2 amigos, que são o Samuel e o Angus. E os outros personagens que aparecem ali são a mãe dele, que é um personagem bem legal, eu gostei muito dela, inclusive. Gostei muito dos amigos também. Legal, e a própria menina que ele se apaixona, né, que é a Gabriela, a Gibi, digamos assim. E a história se desenrola a partir daí. Um dos aspectos que eu mais gostei, assim, mais me apaixonei no livro é o humor, as besteiras, o nível de meme que você acaba colocando ali. E esses diálogos, para mim, eu dei risada assim, batendo palma. É isso aí. É a minha parte favorita também, com certeza. É uma parte, assim, muito legal. Essa inspiração da vida real meio que vai pro livro, né? Porque esses 2 amigos, eles existem de alguma forma, e a Gabriela existe, a minha mãe é meio que a minha mãe, sabe? Então, tipo, é meio que esse negócio de transformar a realidade numa coisa que tem uma narrativa mais interessante do que a minha história de, olha, escrevi um negócio e foi rejeitado, sabe? Então, é meio isso. Com certeza. E eu também lancei um livro esse ano, né? A gente até lançou meio que próximo, assim. Ligações que rasgam, galera! Bom demais! E... Não constrange. Esqueci o que eu ia falar. Volta. Mas voltando um pouquinho, uma coisa importante. Essa é a live de lançamento, né, do Diário de Gibi, e a gente vai fazer um sorteio de um exemplar. Então tem um formulário aqui na descrição do vídeo e tal. Se você quiser concorrer a isso, manda ali entra no link, manda suas informações. Precisa ter nome, e-mail e endereço, senão a gente não vai saber para onde enviar. Então coloque suas informações ali certinho e amanhã a gente anuncia o vencedor ou a vencedora também. Vai ficar disponível até quando para enviar? Fica disponível até a meia-noite de hoje, assim. Beleza. Aí amanhã
eu entro no trabalho, confiro ali, fazemos o sorteio e anunciamos. E eu lembrei que eu ia comentar, tipo, lançando um livro esse ano, eu acho que não tem como a gente não observar experiências que nós tivemos na nossa própria vida e ser influenciado por elas na hora de escrever, né? Até porque, assim, eu imagino que escrevendo em prosa, como no seu caso, os personagens eles precisam ter um nível de humanização, assim, eles precisam parecer com pessoas para que essa história ela seja envolvente. Assim. Por Sim. exemplo, eu não sou um Marcos de 17, 18 anos que está apaixonado por uma garota na escola. Mas eu já fui um garoto de 17, 16 anos que já me apaixonei na escola. E Uhum. isso precisa conversar comigo, precisa conversar com o seu público, né? E eu acho que nesse sentido o seu livro ele é muito legal, bom e super recomendo, gente. Compre. A propaganda, nada sutil, eu adoro. Olha Tem que só. ter a alma do negócio. É claro. O que eu acho muito legal nisso é que eu venho reparando, à medida que eu vou escrevendo mais coisas, eu reparo o quanto de mim eu coloco quanto das minhas experiências vão para a página, né? Às vezes é no tema, sobre um tema que eu estou pensando e que eu estou refletindo na minha vida, às vezes é sobre um interesse que eu tenho na época, às vezes é sobre uma relação que está me movendo para um lado, mas sempre tem uma parte muito grande de mim, assim. Tanto que se eu pegar um livro, se eu pegar o primeiro diário, né, tipo, a primeira versão que eu fiz, e ler, eu vou ver coisas que não tem nessa versão, porque eu tive que reescrever ele no ano passado para a gente começar o processo. E o Tylon que pensou sobre o diário do ano passado é diferente do Tylon que pensou sobre o diário de 2017. E ter isso na mão, de poder pegar e saber, olha, eu era desse jeito, agora eu tô desse jeito, muito louco, assim. Eu sempre falo, psicólogas, leiam, porque você vai descobrir mais sobre mim do que se eu falar qualquer coisa, assim. É muito, muito real isso. E não só como pessoa, né? Tipo, nesse olhar que vai mudando, mas também no olhar enquanto autora, assim. Você passou por Total. esse processo de ter uma ideia, começar a escrever, profissionalizar essa escrita, escrever um livro, um objetivo, um projeto de livro, passar por todo o processo de edição, publicar, estar, né, tipo, em mãos, e assim, a galera lendo e te dando um feedback. Isso tudo é uma experiência que, por exemplo, você vai escrever quando você for, ou se você já estiver escrevendo, ou quando você for publicar um outro livro, você já vai ter uma outra visão sobre esse processo, sobre como você vai querer fazer esse processo, publicar, divulgar, distribuir, todos os outros aspectos que a gente vai aprendendo no meio disso, né? E eu gosto muito de um aspecto do Diário de Gibi, que ele é um diário. Eu tenho vários livros que eu li, assim, durante a vida, que são em formato de diário e eu gosto muito, assim. Foi uma escolha... como que foi essa escolha para você? Você leu alguns outros livros de diário? Você chegou a dar uma conferida em outros livros que vão por esse tipo de narrativa para escrever o Diário de Gibi? Uhum. Então, o que eu pensei na época foi, eu quero replicar o que eu fiz, só que numa história. E aí eu tava tentando achar métodos de fazer isso dar certo. E eu percebi que o diário é uma narrativa tão pessoal que funciona bem para quem quer estar dentro da história dessa maneira, né? E para quem esteve, no caso eu, dentro da história daquela maneira, eu conseguiria falar opiniões que eu tinha na época, pelo menos, ou elas ficavam muito cruas e ficavam muito, muito próximas por consequência, assim. Então, essa foi meio que a Natália. Essa foi meio que o pensamento que eu tive para escrever esse começo, assim. E aí depois eu percebi que eu adoro escrever diário. É muito legal escrever diário. Você, tipo, entra na pele de uma outra pessoa, escreve pensamentos dela, sabe? E vai explorando. Parece que você tá, tipo, fazendo uma autoanálise enquanto você analisa outra pessoa, assim. É muito louco. Então, assim, agora virou uma tendência em quase todo livro meu. Agora tem um diário de alguém, um diário perdido de uma tataravó, uma coisa, tem que ter. Porque é muito divertido a experiência. E como você disse, né? Um dos pontos fortes esse humor que tá lá, assim. Que é um humor muito bobo, que eu tenho também. É um humor muito bobão, assim, tipo, às vezes ele chega a ser meio besta de piada de tio, sabe? Mas eu gosto que traz uma inocência pro livro que funciona bastante, assim. E que me lembra da época quando eu tava apaixonado e eu era super inocente para acreditar que ela leria e falar assim, agora eu tô apaixonada também por você.
Oh, mas é uma ótima estratégia. A gente tem uns comentários super legais aqui, ó. A Natália comentou que você é o escritor favorito dela. A Neymara comentou aqui, você é demais, ganhando vários biscoitos. Manda, vários manda biscoitos, mais biscoito que tá pouco. Eles sabem que eu gosto, eu conheço todo mundo, eles sabem que eu gosto. A galera aqui. E esses aspectos que você comentou, eu super concordo, assim. Por exemplo, sou uma pessoa mais velha, assim, e já saí do colégio, por exemplo, há mais de 10 anos. Eu lembrei das minhas experiências na escola, de como foi a escola para mim nesse sentido amoroso, e principalmente por um outro detalhe que tem no livro. Outro detalhe não. Acredito que chega a ser até um dos temas principais do livro, que é a saúde mental. E são duas coisas que vão, né, para lados diferentes, não são necessariamente a mesma coisa, não precisam se encontrar necessariamente. Mas eu lembrei das minhas histórias de romance na escola, as paixões e tal. Eu não cheguei a escrever um diário para alguém, mas obviamente eu escrevi vários diários que, por incrível que pareça, eu não sei o que rolou comigo, que na minha infância e adolescência eu nunca me mudei. Mas na minha vida adulta eu não paro de me mudar. E aí eu vou levando esses diários para todos os lugares assim que eu tô me mudando. Eu nunca abri eles para ver o que tá lá, o que eu escrevi nem nada. E esse mês que eu me mudei recentemente, eu resolvi olhar esses diários. E teve até uma data específica, assim, eu falei, esse é o dia mais feliz da minha vida, porque aquele crush mor que eu tinha, que eu tava conversando, não sei o quê, falou que me amava. Eu fiquei, meu Deus, olha essas lembranças. Aí eu rasguei tudo e joguei no lixo. Não! Não! Tem que enquadrar isso, Raul, pelo amor de Deus, para. Não. Eu vou Porque tudo. eu rasguei também, e agora eu não tenho página nenhuma desse diário antigo que eu escrevia, só tenho o caderno. Putz, nossa, me arrependo. Mas você tem um livro. Eu tenho um livro, eu tenho várias versões do livro. Você tem um livro. E isso é incrível. Eu acho que eu nunca iria fazer nada assim com esses diários, mas eu usei eles como uma forma de comunicação, assim, expressão dos meus sentimentos na época. E isso, enquanto eu tô falando, tô pensando isso. Isso me ajudou de maneira psicológica e emocional como uma muleta para me expressar. Então, assim, o diário ele tem todas essas questões super legais que a gente comentou aqui, os personagens. Uma das partes favoritas, das minhas partes favoritas, inclusive, é quando um dos amigos do Marcos fala assim. Não é nem um dos amigos, é o próprio Marcos que fala assim. Ela serviu nossas bebidas, tentando se recuperar do susto. Foi logo quando o atendente saiu que consegui ver os olhos de Samuca, acesos de empolgação. Pareciam que iam me queimar com o fogo da fofoca. Eu fiquei assim. É isso, é isso. É isso, é só isso. O que você falou é muito da hora o que você falou agora, porque é exatamente isso que você falou, dos diários terem te ajudado um pouco, foi exatamente o que aconteceu com o Mark e o que ele tentou fazer desde o começo, né? Que era, olha, eu vou escrever isso aqui para tentar expurgar isso de mim, passar isso à frente, e no caso dele, eu quero destruir, eu não quero conviver com isso, assim. Então é doido, né? Eu pensando assim eu nunca vejo como eu tô me colocando na história até eu passar um tempo e eu reler ela. E aí eu percebo, olha, isso aqui. Então eu acho que tem a mesma coisa, porque eu sinto que depois que eu escrevi o diário, eu parei de gostar, assim. Eu senti que, não, beleza, isso foi. Passei, superei, entendeu? Então demorou e o diário me ajudou nesse sentido. Então no final, eu não precisei queimar, eu precisei fazer alguma coisa. Então é isso, né? Você passou pelo processo, né? Você lidou. Ao mesmo tempo que você fazia, realizava algo, você lidava com você e com seus sentimentos. E acho que o diário e a escolha do Mark é mais ou menos isso, né? É lidar com ele. E logo no início do livro, é até não estranho, assim, porque ele começa falando sobre o pai dele, né? Tipo, que o pai dele na narrativa
morreu. Não é spoiler para quem tá aqui. Não é Isso é spoiler, primeira tipo. página. Isso tá na orelha. Isso tá na Exato, quarta capa. primeira página. E ele lida de uma maneira muito não superficial. Ele não lida com isso. É essa a Aham, sensação que dá. Tipo, ele total. fala, aconteceu isso, a minha mãe lidou dessa Aham, maneira com essa situação no aham, processo dela, assim, assim, assado. E ele não coloca a mãe dele para falar, porque é um diário, né? Ele que vai sim. falar. Só que ele não diz o que ele fez, como ele lidou com isso. Ele Uhum, fala, isso aconteceu e eu estou escrevendo esse diário por outro motivo. uhum, Mas me espelhando numa atitude que a minha mãe teve em relação, não ao meu pai, mas em relação ao companheiro dela, que também é uma uhum, história de amor. Então sim. ele vai fazer isso com ele, assim. E É. aí, tipo, a gente pode esperar meio que um pouco de tudo, né? E essa primeira parte do livro é mais humorada, é sobre a vivência dele na escola, é sobre como, principalmente, ele conheceu a Gabriela, que é a Gibi, e como Uhum, que ele vai vivendo tudo isso, e os amigos também, interagindo com os amigos. Então a gente não tem noção que em algum momento do livro a gente vai ser impactado tão fortemente assim por algumas questões que vão acontecer ali. sim, é. Uma das primeiras dela é tipo na festa que o Mark vai, mas eu não quero falar nesse ponto ainda. Eu tenho Uhum, uma pergunta, pelo menos que eu gostaria de fazer, que é vai. assim, quando o Mark ele tá percebe assim, ai cara, eu tô apaixonado e tal, não sei o que, falando Uhum, consigo mesmo com o seu próprio uhum, diário, ele resolve assistir um monte de filme de comédia romântica, filmes românticos e tal. Um dos filmes que você citou no livro é o ABC do Amor. Mas eu fiquei curioso, assim, é. quais filmes românticos que o Mark assistiu? Cara, ele provavelmente, assim, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso, mas eu sempre que eu penso nessa cena, eu imagino ele assistindo a anos 90, 2000, 2005, sabe? Toda a leva assim, Owen Wilson, sabe? Tipo, no protagonismo. Um monte nesse aspecto, assim. Porque ele é um cara que gosta da cultura pop e nunca tinha explorado esse lado. E aí, quando ele vai pra isso, ele fica repetindo os tropes na cabeça dele, né? Então, tipo, ele vai colocando isso na história aos poucos, assim, então você percebe que ele tem muita influência disso. É porque eu nunca fui de assistir muito romance, e aí eu falei, caraca, como é que eu vou fazer um personagem que, tipo, assiste assim? E aí eu fui atrás de vários romances, e eu tenho uma coisa com romance que eu não consigo gostar, entendeu? Tipo, eu não consigo, porque não me convence que os caras vão se gostar e vão se pegar, entendeu? Porque para mim o romance, a história de romance pelo menos mais clássica assim nos filmes, não é sobre fazer um casal, é sobre fazer uma situação, entendeu? Então a gente vai fazer uma situação que vai unir esse casal, não o casal. A gente não vai falar sobre eles como casal, a gente vai falar sobre todo esse processo até eles se encontrarem, assim. Scott Pilgrim. Scott Ele teve Pilgrim, que Scott Pilgrim. enfrentar os ex-namorados para ficar com a Ramona. Quem nunca? Essa pergunta. Parei. Não, nunca tive. Não. Então, e aí eu fico pensando que é isso que ele consumiria, assim. E eu botei o ABC da Amor especificamente porque é o único filme de romance que eu gosto e inclusive é meu filme favorito, assim. Ele ama A esse filme, sua chora muito. mãe. Sim! Sim, sim. Achei Eu muito choro, fofo. eu choro demais e eu choro em momentos diferentes. Então eu não assisto ele, tipo, sempre. Então eu tenho que assistir ele, tipo, eu assisti uma vez com 8, uma vez com Twitter igual diário. Exatamente. Vou falar sobre isso. Segura. Eu assisti ele com 8, aí depois assisti ele com 12, assisti ele com 16, assisti ele depois do diário. Então, tudo isso meio que criou várias percepções sobre o que é amor. E né, que isso, basicamente o filme fala sobre duas crianças que se apaixonam. Então, elas estão muito na pureza do amor, o começo. Mas aí o menino também enfrenta as coisas ruins que o amor já proporciona, entendeu? Ou a falta de ser amado, enfim. E isso, para mim, sempre foi um tema mais interessante do que. Ai, eu me apaixonei por um garoto popular da escola, sabe? Sempre foi mais interessante. Sobre o Twitter, ele falou sobre o Twitter. Na primeira página ele fala, eu deveria estar fazendo isso no Twitter, É mas eu não verdade, ele tô. fala isso. Ele fala, e aí o que eu fiz? Tipo, agora que a gente publicou o Diário de Gibi, essa nova edição pela Cotter, eu fiz um diário, eu fiz um Twitter do diário.
Então, Olha são só que legal. partes. São partes que ele não comenta na história. E são pensamentos dele que estão lá também, que meio que complementam a história. Não dá spoiler, então se você quer saber como é que é o diário, você pode ir lá pelo Twitter e ver como é que é. Mas eu gostei disso porque eu imagino que esse personagem também teria um Twitter. Mas ele esconderia as partes, né, para si, colocar no diário. Né? Que legal, não sabia disso. Eu vou pedir para você me enviar o seu arroba do Twitter Lógico. do É arroba diário. diário de gibi. É arroba diário de gibi. Eu vou colocar depois aqui no link também Uhum. na descrição, porque a galera que quiser seguir e ver o que o Mike tá pensando e tal. Porque assim, acho que é bem interessante ver o que ele pensa, inclusive, após o final. A gente não vai falar, óbvio, né? Porque, né? A gente não vai dar Certo. esse spoiler Né? aqui. E eu achei muito legal essa parte de comentando sobre os filmes de romance. Isso é uma coisa que eu gosto. Eu adoro eu adoro assistir coisas. Eu adoro, já adorei mais filmes de romance do que eu gosto hoje em dia. Uhum. Mas eu assisti todos os possíveis, assim, tipo, Além da Mulher, todo mundo assistiu, né? O ABC do Amor eu assisti também, acho que era adolescente quando assisti ele. Assisti na sessão da tarde, inclusive. Sim, é isso. Uhum. Primeira vez foi isso. E assisti o Casamento do Meu Melhor Amigo, que é ótimo, né? Amo esse Nossa, é filme. ótimo também. Muito Cameron legal. Diaz. Isso foi uma Uhum. coisa que eu achei muito legal, assim, enquanto construção do Mark, porque ele foi buscar essas referências nos filmes, nos livros, nas músicas, na arte, né? Ele não foi Uhum. conversar com ninguém. Ele se Sim. interiorizou e ele foi buscar essas referências de sentimentos e amorosos nas coisas que ele mais se sentia confortável com, Uhum. que são os filmes, a música, e esse é o universo dele, né? E após essa primeira parte, o livro ele tem, dá para sentir uma transição assim dessa primeira parte, apresentação, desenvolvimento dos personagens e tudo mais, para um momento em que o livro fica muito mais sério. E como foi escrever essas duas partes assim? Você pensou nelas antes de, enquanto você estava escrevendo, enquanto você estava projetando o livro? E se nas outras versões que você publicou do Diário de Gibi, elas também estão assim? É, as primeiras vezes que eu pensei sobre essa história, eu estava pensando em como fazer um final que fosse condizente tanto com a experiência, que é a minha opinião sobre relacionamentos platônicos, assim, e que fosse condizente com toda a jornada do personagem, assim. Então, nossa, é muito difícil não dar spoiler. Eu tô toda hora curvando aqui de uma palavra para não dar spoiler, mas as outras versões são sempre iguais, são sempre essa mesmo. Esse final e todo esse caminho até o final, ele é a mesma coisa. E eu sinto que eu fui aperfeiçoando isso ao longo do tempo. Por exemplo, isso é um easter egg. Eu vou revelar aqui, revelar. Easter egg aqui. Tem muitas pistas sobre o que vai acontecer na história. Muitas pistas. Tipo, vários foreshadowings, né? Que é tipo. Como é que traduziria isso? Foreshadowing. Não sei. Mas, tipo, não sei. Mas, Pistas. tipo, Tem várias pistas. tipo, pistas, realmente. Umas dicas, tá? Umas dicas assim que meio que denunciam o que está acontecendo. E aí tem uma que eu amo, que é no índice, na verdade. É que se você olhar todos os primeiros capítulos dessa parte mais felizinha, eles são perguntas. Porque ele, como uma pessoa, o personagem é muito ansioso, então ele tá constantemente se fazendo muitas perguntas e não tendo resposta para nenhuma e surtando dentro das perguntas que ele fez. E aí depois todas passam, depois desse processo, quando acontece essa virada na trama, todos os capítulos passam a ter nomes que são ou exclamações ou respostas. Então é como se antes ele estivesse se perguntando muito sobre a experiência dele e agora ele está só respondendo, porque ele sabe exatamente o que está acontecendo, entendeu? Inconscientemente. Entendi. Legal, legal saber disso. E eu Eu acho que eu perdi na sinto. pergunta um pouco. Não, não, se perdeu, não. Eu sinto que essa segunda parte, como eu já mencionei duas vezes, ela tem esse enfoque em conversar sobre várias coisas, desde violência, relacionamentos abusivos, inseguranças, até crime, na verdade. Mas eu sinto que o grande tema assim, que se destacou foi a saúde mental
Você pode comentar um pouco sobre isso? Como foi colocar esse tema no livro, pensar sobre isso? Como que você se relaciona com esse tema? Se você estiver confortável, claro, para Não, comentar. tranquilo. Eu, assim como a maioria das pessoas, não estava acostumado com o tema de saúde mental, né? Então, a gente nunca cresce sendo ensinado o que que é, né? Pelo menos na nossa geração, né? As próximas eu imagino que talvez aprendam isso logo cedo, assim. Mas eu não sabia. Então, o que eu queria colocar? Eu queria colocar uma coisa que acontecia muito comigo, que era ter esses devaneios, esse fluxo de pensamento que nunca para, sabe? Essa ideia de ficar pensando e fantasiando universos que nunca vão existir e depois desfazer eles, sabe, imediatamente, assim. Eu não sabia o que era isso, eu só estava escrevendo uma coisa que era muito relacionada a mim, assim, e que fazia muito sentido. E aí depois, com o tempo, fazendo novas versões do diário, inclusive eu fico até feliz das primeiras não terem sido publicadas por uma editora, porque eu fui adquirindo esse conhecimento sobre mim e, portanto, adquirindo sensibilidade sobre esses temas que eu estava querendo tratar. E aí eu consegui ressaltar a maioria desses temas, assim. E eu nunca deixo claro qual é o problema que o protagonista tem, assim, qual é a neurodivergência, assim, talvez, dele. Mas eu deixo claro que existe e que é um problema, assim. E que o que ele faz, né, o que ele toma como atitude também pode prejudicar ele, assim, além de prejudicar outras pessoas. Então foi meio doido, tipo, pensar nisso depois, porque eu olhei a história e falei, caraca, tá tudo isso aqui. Inclusive, quando você falou, foi meio que um estalo que eu nunca tinha tido. Mesmo já tendo começado a me consultar e tudo mais, eu nunca tinha, sabe, passado pela minha cabeça que isso tava lá. E aí, nessa versão, que eu até falei para você, eu posso fazer de novo, posso fazer outra versão? E aí eu fiz para exacerbar isso, eu queria deixar claro essas coisas. Eu não acho que eu fiz o melhor trabalho de todos, mas eu acho que eu consigo expor bastante como é que uma cabeça ansiosa, pelo menos, funciona. É aquela loucura. Sim. Inclusive, eu acho que você fez muito bem isso, pelo aspecto de que, ao redor do Marcos, ninguém entendia que ele não estava bem. Uhum. Nem ele entendia que ele não estava Não, bem. é. Ele sabia, tipo, eu tô sentindo coisas que não estão legais, tô sentindo coisas que eu não tô sabendo lidar, tô passando por situações chatas, mas assim, é um adolescente lidando com isso e resolveu escrever. E a gente não tem essa leitura porque não é comum, como você falou, né, para as nossas gerações anteriores, pensar sobre o tema da saúde mental, procurar ajuda psicológica, conversar, naturalizar essa conversa sobre não estar bem, sobre o que se passa dentro de si, porque todo mundo está construindo narrativas imaginárias o tempo inteiro. A sensação que eu tenho eu era um adolescente, uma criança que estava em looping de pensamento e pensamentos e tudo mais, e que em algum momento da minha vida isso iria passar. E eu pensava, eu era a única pessoa que tinha isso. Como adulto, agora eu vejo, caraca, tem ninguém bem nessa terra aqui não, pelo menos no Exato, Brasil. exato. E por que ninguém falava sobre isso até 10 anos atrás, né? Esse era um pensamento meu. E eu achei esses aspectos muito importantes, assim, no livro. E não só por isso eu recomendo a leitura do livro, por outros aspectos que eu comentei aqui. É um livro divertido, é um livro bem escrito, tem uma narrativa legal, tem personagens apaixonantes. E também tem esse tema sobre a saúde mental. Você faz uma coisa no livro que eu percebi que não são todos os autores que fazem. Por exemplo, toda vez que a gente investe, eu vejo dessa maneira, assim. Toda vez que a gente investe num projeto de escrita ou de pesquisa, a gente sempre parte de uma pergunta, de algo que a gente está questionando no mundo, em si Total. mesmo, nas pessoas, mas raramente as pessoas colocam muitas respostas, assim. E nos diários de gibi tem uma parte só para isso, para colocar respostas que o Mark encontrou para si, assim. Uhum. Tem alguns momentos nele que eu sinto que o Mark ele é muito duro com ele mesmo, assim, que ele Total. se culpabiliza pelos acontecimentos que não Uhum. estavam no controle dele, que ele toma decisões tipo assim muito duras e drásticas sobre falar a vida é assim, cara, o mundo É.
É assim, entendeu? É isso, é isso. Mas E é a versão adolescente. A minha versão é, adolescente era isso, sabe? Então, e é eu isso que tenho... eu quero complementar, assim. Isso é tão crível, porque eu imagino que todo adolescente seja assim. Eu, por exemplo, comentando um pouquinho de mim, assim, da vida pessoal, Não, fica mas tranquilo. não tem para vocês não vão chorar, né? Eu me apaixonei quando era adolescente, todo mundo se apaixona, enfim, isso é Sim. humano, é normal. E eu tomei uma decisão, tipo assim, como adolescente gay, vivendo numa família cristã que não me entendia, enfim, já dá para se imaginar vários aspectos a partir Uhum, dessa padrão. realidade. Né? Eu tomei uma decisão, assim, quando aquilo não deu certo, quando o meu momento marque na vida, tipo assim, cara, essa paixão não vai rolar. O que, que eu vou fazer a partir daí, assim? Eu meio que, metaforicamente, peguei esse assunto, coloquei uma pedra nele e falei, isso não é para mim. Tipo, eu não sei lidar com esses sentimentos de paixão, eu não Caraca. sei lidar com o Raul que sente essas coisas. Então, assim, eu já tive essa experiência, eu coloco uma pedra nisso e eu não quero viver mais. Só que essa atitude, ela foi tão poderosa, porque é uma atitude poderosa, que eu Sim. fiquei, assim, acho que 10 anos sem me apaixonar, assim, na minha vida. Caraca. E Você meio que só separou, assim. é, tipo, como se eu fosse viver sem isso, assim. E Caraca. aí, quando eu entrei na terapia, assim, eu faço terapia, depois de adulto, Tá certo. eu fui lidar com essas questões. Tipo, cara, aquele Raul, aquela pessoa, a gente pode até falar, aquele personagem, o Mark, usando o Mark, né? Uhum. O Mark tomou decisões, como qualquer pessoa toma, decisões duras, inclusive para ele mesmo. E eu acho muito legal nessa conversa sobre saúde mental, é que eu imagino e eu torço e eu tenho fé que em algum momento, no, no multiverso dos personagens, É. ele vai pensar: eu posso tomar outra escolha, outra atitude em relação a isso, porque isso me Uhum. pertence, isso é sobre Uhum. mim, e eu posso enxergar e receber outras coisas a partir dessa experiência, assim. Então, Cara. olha que legal esse aspecto, assim, do livro. Não, eu tô Ele é, chocado, continua. ele é tão ele é tão crível, assim, o personagem é tão verossímil que a gente consegue imaginar um além para ele. E Inclusive, é é, muito comum. e é muito Todo comum. mundo chega pra mim falando sobre, tipo, tá aí? E aí? Sabe? Aí eu, é por sua conta. E aí a pessoa fica meio, mas eu penso tanta coisa. E aí eu acho muito legal isso, como as pessoas conseguem imaginar o futuro à frente. Tanto sobre o que aconteceu, elas conseguem imaginar, quanto esse futuro, assim. Caraca. Porque elas estão torcendo pelo personagem, elas Exato, gostariam exatamente. que as coisas dessem certo, assim. Uhum. E você gostaria de comentar mais alguma coisa sobre essa parte do livro, sem spoiler, sem nada? Inclusive, eu Sim. coloquei o link do livro aqui no chat. Quem não Opa! comprou, vai lá, compra, tá com desconto. O livro é bom, cara. Tá aqui, ó. Então, o que eu queria comentar sobre essa parte, que você falou sobre as inseguranças, né, que a gente tem quando é adolescente, e sobre a decisão que a gente toma para enfrentar uma situação que a gente não sabe muito bem como lidar. A E decisão que não ele tem toma, suporte também, né? exato, que ele não sabe, não aprendeu a lidar com essas sensações, como ele diz, né? Eu nunca me apaixonei, não sei como é que é isso. E o que ele toma, e eu acho muito bom o contraponto que a mãe dele apresenta depois, a primeira decisão dele, antes de ir lá falar com ela, conversar, ei, tudo bom, tô interessado, antes de se mostrar interessado, ele já pensa que vai dar errado, entendeu? E aí eu lembro do que você falou sobre, não, ele se maltrata às vezes, né, ele se culpabiliza e tal. Também isso, ele nem sabe se a coisa vai dar certo ou não. Ele simplesmente desiste antes de começar, e a mãe dele fala, mas você já foi lá? Já falou com ela? Aí ele, não, não fui. E eu falei, então você deveria, né? Você deveria ir lá. Assim que você pode ver se vai acontecer alguma coisa. E aí, nesse momento, a perspectiva dele muda e ele começa a ter esse negócio que acontece durante o livro todo, que é a expectativa e realidade. Que ele tá com uma expectativa muito grande sobre, não, eu vou lá, e aí ele conversa com ela, tipo, elogia a música que ele tá ouvindo, e ele, meu Deus, que incrível essa interação que eu estou tendo com esse ser humano. E aí depois ele descobre que ela tem namorado. E aí vai seguindo esse processo, né? Ele tá lá em cima, ele tá lá embaixo. Ele tá lá em cima, ele tá lá embaixo. É tudo muito intenso, né? Muito explosivo.
E isso para mim que você falou foi meio revelador, assim. Como a gente tem essa capacidade mesmo de pôr de lado ou cobrir nossos sentimentos simplesmente porque a gente não aprendeu, não tem suporte para lidar com eles. Assim. Poderoso, poderoso. Raul, pelo amor de Deus. Sim, e é poderoso. É sobre a vida, assim. E eu lembro, assim, enquanto adolescente, que além de a gente não ter muito suporte emocional, tipo, nossos pais e professores e professoras até então, até 15 anos atrás, por exemplo, eles não tinham também essa ideia de suporte emocional, identidade, sexualidade. Tipo, sexualidade é uma coisa que não era falado, assim, eu sofri bullying pra caramba na escola. Hoje em dia eu não sei como é, mas eu imagino que seja um pouco diferente, assim, nesse quesito da sexualidade em alguns espaços. Mas aí um adolescente acha que sabe tudo, né? Porque todo adolescente acha que sabe tudo. Lógico. Toma decisões muito drásticas a respeito de si mesmo e dos outros e não externaliza isso, né? Tipo, para ninguém, assim. Tipo, parece que nas amizades, que são incríveis, são muito legais, só que não entra direito essa sensibilidade e fala, olha, eu preciso de suporte. Você poderia me dar suporte? Tipo, é uma conversa que é difícil, assim, dentro dos espaços, né? É difícil dentro da família, é difícil com os amigos, é difícil em relacionamentos e é difícil com a gente mesmo, se a gente não se permitir. Então, eu vejo esse processo que o Mark fez muito parecido com a vida de boa parte das pessoas. E eu acho isso muito, muito legal. Você gostaria de comentar mais alguma coisa sobre esse tema, sobre essa segunda parte do livro? Cara, sobre a segunda parte do livro, tem um ponto ali, um ponto de cisão, tipo, a partir dali começa uma, né, a história meio que vira e aí você começa a ver uma outra perspectiva, assim. A partir desse ponto, tem o texto que tá falando ali, eu acho aquele texto, eu acho que foi um dos textos mais bonitos que eu já escrevi, porque ele fala sobre as crenças, né? As crenças que você tem, e pessoas têm crenças em coisas sobrenaturais ou não. E ele, como uma pessoa que não tem crença, representando aqui, uma pessoa que não tem crença, ele começa a crer nesse milagre que ele tá passando agora, né? Que, tipo, esse evento que tipo, foi meio que traumático na vida dele, mas foi um ponto inicial, assim, de alguma coisa melhor. E isso, assim, isso para mim me lembra muito quando... Sabe quando instala na sua cabeça uma coisa que você sempre reconhecia em si mesmo, mas você nunca tinha colocado em palavras. Aí alguém coloca em palavras e você para e reflete toda a sua existência, sabe? Tipo, você se apropria daquilo que já era seu, assim, se torna Sim, próprio. exato. Apropria. Demais. E aí, a segurança, ela, pelo menos na vida adulta, assim, que eu tô começando, né? Começando minha vida adulta agora há pouco, eu sinto que grande parte da segurança que eu adquiri foi a partir desse autoconhecimento, assim. Então, para mim é um momento muito especial do livro, assim. É um momento muito especial. E como todo momento nesse livro, para mim, o livro para mim é muito agridoce, cara. Toda vez que alguém fala sobre ele, fala, não, eu tô me divertindo muito, eu fico assim, legal, legal, porque assim, o gosto ainda tá lá, sabe? Você sente aquela, sabe, aquela dinâmica de amigos e ainda assim tá tudo muito ruim, porque é aquele momento da adolescência onde você tá passando por mil coisas e quase todas são uma merda, e aí você tem poucos escapamentos de coisas legais, e aí você foca nelas pra não surtar, entendeu? Tipo a gente na vida adulta agora no Brasil. Não tem Tipo isso. dinheiro, tipo, você não Não tem tem dinheiro, independência, não tem autonomia, não tem dinheiro, não tem não tem, escape. tem nada. É uma fase difícil. Para mim, é a fase que eu menos gosto assim, da minha vida até aqui, com certeza. Caraca. O Asaf Oliveira comentou, a segunda parte do livro começa, a minha cabeça ficou assim, ó. E realmente. O Ele, Daniel, que é um outro editor aqui da Cotter, um beijo para ele, inclusive, tá aqui Daniel. assistindo a gente. Desculpa te cortar, pode Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Eu tô só refletindo aqui os negócios. Eu pensei, não, E esse papo vai ser, não.
Piadinha, pá, não, sabe, as emoções. Ixi, já me perdi, já era. Já era. Não, mas é um papo bem legal, assim. E eu Tá. gostaria de saber sobre os seus outros projetos. Você está escrevendo alguma coisa nova? Quais são as suas próximas ideias, seus próximos projetos? Ó, eu tenho esse problema, tá? Esse problema que eu tô sempre escrevendo alguma coisa nova. Tô sempre escrevendo alguma coisa nova. E muitos desses projetos já estão disponíveis, assim. Por exemplo, eu publico bastante no Wattpad, então, não fanfic, histórias originais mesmo, assim. Tem uma fanfic, eu acho. Publico bastante. E tem um livro que estão me cobrando desde o ano passado, porque eu prometi que ele ia sair, no ano passado não saiu. Na verdade, eu tenho uma versão dele que eu fiz, tipo, uma boneca, um rascunho, assim. Tem 494 páginas e vai ficar maior, que é um livro chamado Finados, que eu tô vendo como eu vou publicar, se eu vou publicar independentemente, se eu vou correr atrás da cota, se eu vou ver. E, assim, é um dos projetos mais desafiadores que eu tô escrevendo. Mas, enquanto isso, eu escrevo outras coisas. Tipo, tô escrevendo poesia também, porque me inspirei no Raul para escrever poesia. Enfim, eu estou sempre escrevendo muita coisa disponível sempre. Que legal saber disso. Tem vários comentários aqui super bacanas. A galera tá comentando Finados, não sei se é o nome do projeto. Finados, Finados. Ó, spoiler veio. Aí o Marcos comentou, cough. Além é uma obra adaptada de um RPG que eu joguei. E é uma obra de terror, e eu gosto bastante de escrever terror. E aí você vê isso aqui, né? Romance fofinho, terror. Mas elas estão no mesmo lugar pra mim, assim, é tão assustador quanto. Pra mim, a segunda parte do diário é uma parte de terror completo. É isso que eu tô falando, entendeu? Então, é meio isso, sim. Desde o começo eu tenho essa ideia de que isso aqui é muito feliz. Que tal? Sabe? Que tal mexer um pouco? E aí eu tô escrevendo além, acho que tô publicando um capítulo por semana no Wattpad, assim. Depois vou fazer a versão física, vai ser legal, vai ser massa. E quem quiser, tipo, nessa que você está escrevendo um capítulo por semana, o público consegue acompanhar? Consegue? Consegue? E a gente consegue acessar onde? Como? No Wattpad, wattpad.com, e aí o barra é Tylon Pedrosa, que é meu nome, e aí você vai encontrar minhas obras lá, e aí tem umas obras que eu faço em coautoria. Essa, por exemplo, além, eu tô fazendo em coautoria com mais 2 pessoas, com esse que comentou, o Marcos, que veio fazer propaganda, e uma outra pessoa, Isabela, minha amiga. E a gente é porque foram as pessoas que jogaram esse jogo e que estão agora adaptando a história. Então tá sendo bem interessante, assim. Um dos primeiros projetos de coautoria meu. A gente publicou um outro. Eu sou a pessoa que ficou publicando livros publicando livros experimentais aqui na editora. Então, por exemplo, eu publiquei o seu livro e eu publiquei ano passado um livro que é o Milênios de Solidão. Não sei se você chegou a ouvir falar sobre ele. Eu acho que eu devo ter visto a capa em algum lugar. Assim. Esse livro é um livro de fantasia medieval com personagens homossexuais que ele parte de um universo de jogos que foram feitos narrativas e a galera foi jogando os dados e a história foi sendo construída ali. A partir da mesa de jogo, o autor ele escreveu o livro. Então acho que é uma experiência bem legal, assim. Bem parecida com a minha, inclusive, também. Bem parecido. É legal saber disso, assim, que tem outras histórias acontecendo de outras maneiras, né? Além de você ficar ali no seu quarto sozinho, escrevendo no escuro e tal. Exato. Tipo, existem outros tipos de experiências, né? O escuro é o que inspira a segunda parte do diário. Eu vou deixar uma sugestão. Eu fiquei muito feliz de saber que te inspirei a escrever poesia. Opa! A gente já teve um mural aqui na editora de poesia e será inaugurado novamente o mural, assim, com uma nova, enfim, né, com uma nova roupagem, um novo design e tudo mais. Te convido a enviar para a gente no contato @cotter, publica meu poema e tal. Opa, que a gente dá um jeito. E eu tenho umas outras perguntas que eu fiz, assim, porque eu sou assim, né? É isso. Eu não venho fazer uma live, você já percebeu, né? É isso, é maravilhoso, eu adoro. Eu sou engraçada, mas eu fiz um roteiro. Eu sou virginiano.
E as minhas outras perguntas, elas são umas perguntas... Tem uma pergunta meio sacana. E essa pergunta eu roubei de uma revista, que eu vivo fazendo essa pergunta aqui nos vídeos, que é: qual livro você indicaria para o presidente? Para o presidente? Uhum. O livro do Meteoro, como é que é o nome? Tudo que você desaprendeu para virar um idiota. É isso. eu indicaria esse, que é excelente, inclusive. Eles pegam aquele livro do Olavo de Carvalho e, tipo, né, eles mostram o que acontece de verdade e explicam o que está por trás dessa super teoria conspiratória que governa o país. É muito bom, muito interessante, assim. Que legal, achei esse, ó, rebatendo magia com magia. Exatamente. E uma pergunta: você se considera um autor de escrita de ficção para infanto-juvenil, para o público young adult? Cara, não. Eu me considero um escritor de ficção, ponto, assim. Se eu sentir que eu tô na vibe de escrever uma coisa mais infantil, eu vou escrever. Mas mais young adult também. Por exemplo, eu tenho projetos de romance ainda para escrever, então ainda vai para esse lado. Mas atualmente eu tô escrevendo todo terror, que não dá, assim, não dá mesmo, de verdade. Talvez eu esteja inspirado pelo, né, esse Brasil paralelo aí que a gente tá vivendo. Talvez seja isso. E para quem gostaria de começar assim a escrever, saber sobre publicação, que dicas que você deixaria e qual sugestão de livro para uma pessoa que quer começar a escrever você deixaria como sugestão? Beleza. Então, assim, primeiro livro sobre a escrita do Stephen King. Leiam. É excelente. Tipo, o livro é metade um. Opa, tudo bom? Ela vai ver isso depois. O livro é metade uma biografia do Stephen King, ele contando a história dele, como é que ele se tornou escritor, o que também é bem inspirador para quem quer escrever. E depois ele mostra todas as ferramentas que ele usa para escrever e todas as dicas que ele tem para quem está querendo escrever. Então é excelente. E depois no final tem uma lista de referências onde você pode pegar de autores que ele gosta e ele recomenda, entendeu? Então, assim, tem tudo num livro, assim. Eu acho muito bom, é essencial, assim, para quem quer escrever. Quase dica... que um curso, assim. Pô, demais, não. É muito bom esse livro. Ele fala umas coisas meio Stephen King, assim, meio Stephen King, mas é bem legal. Uma dica que eu dou para quem quer escrever: escreva. Para idiota, né? Mas é a única dica que eu consigo ter, assim, de verdade. Eu não sei, meu anjo. Eu não sei, meu amor. Botar a chave da própria casa. Eu tô fazendo uma entrevista, você sabe, né? A cara dela chocada. Muito bom. Vai logo, menino, meu Deus. Então, escreva, sabe? Começa a escrever. Pega uma coisa, pega uma ideia que você tem, faz um roteiro, pelo amor de Jesus, faz um roteiro, coloca as coisas que você quer que aconteça na história, mesmo que não estejam em ordem, depois tenta arranjar uma ordem para elas e escreve. E vai escrevendo. Você só fica melhor escrevendo e lendo. Lendo o que você escreveu e reescrevendo. Eu não sei quem disse isso, mas escrever é reescrever. Então, tipo, quanto mais você tá ali em cima do mesmo texto, você vê que o texto final que você lê no livro é um texto polido demais. Um texto que passou muitas vezes por muitas edições, tanto do próprio autor quanto da editora e tal. Então, assim, escreva, sempre. O que você estiver fazendo, escreva, sempre. Eu acho que é uma das dicas principais, né? Tipo, igual a gente comentou no início, assim, um livro não se faz com ideias. Você tem que sentar e escrever, tipo, não tem escapatória. Mas esse processo pode ser bem legal, diferente, divertido. N autores têm seu próprio processo de escrita e, ao mesmo tempo, existem escolas de escrita em que você pode aprender processos, assim. Aqui em Curitiba, por exemplo, a gente tem a ESC, que é uma escola que eu estudei. Eu estudei oficina de escrita poética lá. Então, muitos dos poemas que eu publiquei no meu livro foram poemas que eu escrevi a partir de exercícios nessa escola, ao mesmo tempo em experiências com outras pessoas, bebendo vinho. Não é uma escola tradicional, ou seja, é algo super, super bacana. Inclusive, tem uma autora que a gente vai publicar aqui na Cotter,
que ela é muito legal, assim. O livro dela ainda não está na pré-venda, nem nada. E eu conheci ela através de uma oficina com a Angélica Freitas. E teve um tópico que a gente estava estudando lá que era sobre experiências, alguma coisa de escrita, assim, mas tinha um outro termo junto. Prestou atenção, pessoal. Só que essas experiências, elas podiam ser, assim, muito diferentes. Então a gente escrevia um fio, dava para a pessoa tinha que fazer isso, e depois de ter vivido essa experiência, escrever algo. Então, assim, teve gente que foi pro banheiro, teve gente que foi na rua, teve gente que tirou o sapato, teve gente que trocou de roupa com outras pessoas. E foi indo assim. Então é um universo muito massa e que tem muitas coisas assim legais. Então ficam essas dicas também. O nosso horário, infelizmente, está fechando. Não. Mas antes de fechar, eu gostaria de pedir novamente, curtam esse vídeo. Se vocês gostaram desses rostinhos aqui, desses meninos, do menino, dá um like aqui pra gente, se inscreva no canal da editora e compre o livro. Diário de Gibi está disponível no site. Eu vou até entrar aqui para ver quanto ele está. Ele está em promoção de R$ 44,90 por R$ 39,70. Ele está com uma falta temporária, porque, né, best-seller vende. Mas muito em breve a gente, né, já estão chegando aí da gráfica. E também tem o sorteio. Por gentileza, quem quiser se inscreva no link que está aqui na descrição do vídeo. E até meia-noite, e amanhã a gente faz o sorteio e divulga. Você gostaria de fazer alguma consideração final, Tayon? Eu gostaria de agradecer a todo mundo que veio na live, todo mundo que eu cobrei e falei que não publicaria finados se não viessem. Então, eu funciono à base da ameaça. Então, que bom que tá todo mundo aqui, eu acho. Que bom que vieram, legal. Tô muito feliz de ter essa conversa com você, de conhecer você hoje e conversar com você, porque, né, antes era só e-mail, a gente era super formal, falava atenciosamente no fim do e-mail, essas coisas, e agora tá aqui conversando aqui. Eu achei muito legal a conversa, você me fez refletir sobre muita coisa. Eu provavelmente vou reler o Diário de Gibi, se você leu, você deveria fazer também, depois dessa conversa. Eu achei muito legal, cara. Muito obrigado pela oportunidade aí. Imagina, eu que agradeço. Eu agradeço por ter enviado o seu livro, por a gente ter feito esse processo super legal, diferente, divertido, ao mesmo tempo trabalhoso, porque é trabalho, né? A gente precisou encontrar alternativas editoriais para o livro, tanto na capa, quanto no miolo, quanto em outras questões. Perfeito. Inclusive, perfeito. Tinha coisas que eu ficava com muito medo de não funcionarem numa edição mais tradicional, e funciona tão bem, assim, tem umas dinâmicas da própria escrita de como é o diário, né? Porque é um diário, né? Então ele é escrito de formas diferentes, e como essa dinâmica foi traduzida em diagramação, nossa, lindo, sério. Eu lembro que Carlos. Esse é maravilhoso. Eu lembro que eu li uma parte que eu sabia que era tipo tensa, assim, e aí eu via a diagramação e falei, caraca, perfeito, o cara entendeu. Nossa senhora, e aí chorei, foi uma loucura. Que tudo. E eu deixo esses agradecimentos também a galera que veio aqui, que assistiu a live, que ficou comentando, mandando biscoito. Por essa nossa conversa, eu reli sem o diário para fazer a nossa conversa. Olha aí. Então foi muito legal ver esses aspectos, porque, por exemplo, eu não tinha pensado a respeito da saúde mental e de outros aspectos que a gente foi comentando aqui na live, assim. Uhum. Então, acho que é interessante fazer outras lives de conversa com outras pessoas sobre o livro, sobre outras impressões, amigos, Tylon, que estão aqui, façam um grupo do livro, leiam juntos e conversem sobre isso. Acho que pode ser uma experiência bem, bem bacana, bem massa. E a gente tem vários outros livros. Perdão, desculpa te interromper, é que eu não posso esquecer isso. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade que eu estou sendo entrevistado aqui para fazer a cobrança para uma pessoa que é minha amiga ainda hoje em dia, chama Gabriela, tá? Inspirou o livro, tá na dedicatória do livro e não leu o livro ainda. Vai ler isso!
Largo Vadimeco. Vai ler o negócio. Pronto, é isso. Só isso. Eu precisava falar isso. Eu tenho um convite, um apelo aqui. Os amigos do Tylon que estão aqui, mandem essa live assim, ó, para ela. Faz Por ataque favor. soviético de mensagem agora. Assim. Faça, E manda, faça. leia o livro. Por favor, por favor. Acho que ela tem vergonha, sei lá, não sei. Mas enfim, ela deveria ler, deveria ler. Que é uma bom, né? É bom, claro que é bom. E então é isso. Gente, tem o site da editora, entrem lá, comprem nossos livros. Tem o meu livro é lindo. Olha isso aqui. É maravilhoso. Gente, olha, mano, esse livro é muito bonito. Deus que me... Eu acho que ele caprichou mais no dele, inclusive. Ele falou, não, o meu tem que, ó, eu tenho que pisar nessa publicação. Ficou muito bom, cara, muito bonito mesmo. Obrigado, Tylon. E tem vários outros livros. A gente tem vários livros de romance, contos, poesia. A gente nasceu como uma editora de poesia, mas hoje em dia a gente é, assim, a gente está lutando pelo Brasil, publicando aí vários livros de política. Então tem babado e confusão grande. Por exemplo, a gente tem um livro lá da... Maravilhoso. Em Bugalho, a gente já publicou vários. Tem bastante coisa. Entrem lá, vejam. A gente está produzindo bastante coisa nas nossas redes sociais também. Sigam. Não vou ficar aqui pedindo, implorando. Vou implorar sim, sigam. E um beijo, gente. Obrigado por quem assistiu a live. Obrigado, Tylon. Valeu. E até mais. Tchau, gente.